Com o desembargador Rogério de Oliveira, João Batista Damasceno e Antônio Carlos Esteves, entrevistando hoje o desembargador Edson Aguiar Vasconcelos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. E o nosso poeta quer fazer alguns esclarecimentos para que os nossos ouvintes entrem nesse debate e entendam melhor o que nós estamos discutindo aqui, às vezes num nível um pouco fora do tom para o rádio. Pois é, ouvinte. O ouvinte está ouvindo nós todos dizermos que o método eletrônico é falho, o método eletrônico não é utilizado em outros países. Eu tenho fé, eu tenho fé. Sim. Conhecimento não tem, mas fé. Como o desembargador Damasceno está dizendo, ele tem fé. Eu tenho uma outra observação a fazer. Agora, o sistema é irreversível. Nós não podemos mais adotar os malditos papelotes, porque muito mais falhos do que as máquinas são aqueles papelotes que eram levados até de casa prontos. Ou seja, o procedimento é irreversível. Não volta mais ao papel. Aliás, papel está sendo... Mas além do voto, tem uma questão. Campanha custa dinheiro. Né? Problema para mim com a eleição não é voto na eletrônica, voto de papel, designação do juiz, é quem paga a campanha. Qual a origem do dinheiro, qual a aplicação que se faz dele. O que tem no TRE, né, que foi implantado na sua gestão, para fazer rastreamento da origem dos recursos empregados nas campanhas. Quem tem dinheiro ganha eleição, quem não tem perde. Né? O sistema é capitalista, né? E as pessoas compram eleição e os empresários, quem tem dinheiro, quem tem interesse, quer eleger alguém para poder fazer valer os seus interesses no parlamento. Né? Como é que funciona esse negócio do rastreamento, né, da origem dos recursos e aplicação deles nas campanhas eleitorais? Damasceno, eu gosto de comparar o procedimento eleitoral a um jogo de futebol. Né? Mas sem Flamengo, né? Porque Flamengo o pessoal não pode nem tomar uma cervejinha com as moças. Eu não sou louco de falar contra o Flamengo. Né? Eu sou fluminense, mas não falo mal do Flamengo. Mas o fato é que o processo eleitoral, na minha concepção, é como um jogo de futebol. Existem as regras, nós devemos deixar os candidatos jogarem. Agora, existem as regras que têm que ser seguidas. E a Justiça Eleitoral fiscaliza. Não pode haver abuso do poder econômico nem do poder político. Essa questão de rastrear a origem dos recursos, isso está sendo discutido, tem sido sempre discutido no Brasil, a questão do financiamento público, financiamento privado, misto, etc, etc. E realmente todos sabem, e já foi falado até por deputados e senadores de grande credibilidade, que sem dinheiro ninguém se elege no Brasil. Esta é a verdade. Porque, e até aquilo que nós falamos aqui, a pessoa que não tem recurso não tem acesso ao partido político, não consegue se candidatar. E se candidatar, não vai ter acesso à campanha. Exatamente. E nem ao fundo, nada. Ao fundo partidário não terá acesso a coisa nenhuma. E isso tem sido discutido e nós, na fiscalização da eleição, nós procuramos rastrear o máximo possível. Mas eu confesso que isso é muito difícil. Na eleição anterior, houve uma empresa de um estado do norte, eu já não lembro qual, que ela prestou serviço nas eleições de mais de 40 municípios aqui do Sudeste. Então, será que aquele dinheiro que foi para que aquela empresa declarou que recebeu, será que realmente veio do partido? Será que não veio de Caixa 2, etc? Isso é complicado. É muito complicado. Em 2012, eu era juiz eleitoral de Nova Iguaçu e eu fui procurado por um candidato, me perguntando se eu tinha interesse em ser o juiz do registro. Né? Eu era um deputado, eu recebi na presença de um assessor e gravei a conversa.
E ele perguntou se tinha interesse em ser juiz de registro. Eu disse para ele que não tinha interesse, essa questão não era de interesse, essa é a designação do TRE, que eu não ia tratar disso com ele. Ele foi embora. Evidentemente que o juiz do registro foi outra pessoa, né? E o juiz do registro impugnaram lá, fizeram uma aliança lá, né, esquisito, tomando o tempo dos outros partidos. A juíza eleitoral designada não corroborou aquilo, recorreram ao TRE e ele acabou, esse candidato que tinha me oferecido seu juiz de registro, acabou ficando com o tempo dos outros partidos. E há 3 dias da eleição, o ministro Marco Aurélio deferiu uma liminar restabelecendo a legalidade das eleições em Nova Iguaçu 2012. O Globo traz no dia 4 o seguinte: candidato a prefeito de Nova Iguaçu troca de vice a 3 dias das eleições. Né? O outro fala assim: urgente, TSE corrige mais um absurdo TRE, Rio de Janeiro, para prejudicar fulano de tal em Nova Iguaçu. Né? Então, faça isso para o presidente, por favor. Então, essas injunções também que se fazem nessas designações, como é que isso acontece no TRE, uma vez que é um órgão colegiado e as decisões são públicas? Meu querido Damasceno, eu só posso falar da minha gestão, né? Eu posso garantir a você que na minha gestão não há interferência de ninguém. Tudo é feito de maneira muito transparente, até porque eu adoto a posição de A designação dos substitutos, dos juízes substitutos, tem sido feita com obediência da ordem de atividade? Critério objetivo? Votado pelo colegiado com critérios objetivos. Não, os substitutos nas licenças, nas férias. Sim, critérios objetivos. Até agora não houve uma reclamação de colega. Na minha gestão não houve. Não houve impugnação ou não houve reclamação? Não houve nem reclamação, nem verbal. Desembargador Edson, vou puxar um pouquinho. Olha, eu tenho ciência do contrário, mas deixa pular, porque vamos deixar esse debate para outra hora. Não vamos fulanizar. Não vamos fulanizar, exatamente. Desembargador Edson, eu vou puxar aqui a brasa para minha sardinha. Houve aqui no Rio de Janeiro, há um mês atrás, uma eleição para conselheiros tutelares. Conselheiros tutelares é uma capilaridade que existe em todo o Brasil, em todos os 500 e tantos municípios do Brasil, que é um instituto de proteção à criança e ao adolescente. Então tem uma importância pública, um interesse público muito grande. Essa eleição ela foi frustrada porque a empresa que foi contratada não tinha preparo para isso, não fez de forma adequada, gastou-se um dinheirão, a prefeitura gastou um dinheirão na contratação dessa empresa, sem a devida licitação. Isso tudo aconteceu, desembargador Edson, porque o TRE não autorizou o uso das urnas eletrônicas para a realização de uma eleição tão importante quanto é de conselheiros tutelares, que não é uma eleição partidária, é uma eleição de interesse da sociedade e, sobretudo, de crianças e adolescentes. Mas no Macaco Pipo do zoológico foi feito pelo TRE e presidida pelo então presidente do TRE. É possível que essa nova eleição que vai haver para o Conselho Tutelar, que haja esse empréstimo das urnas eletrônicas para poder que essa eleição seja feita sobre a responsabilidade, a autoridade e a garantia de segurança do TRE? Ciro, o TRE não pode realizar eleições que não sejam eleições formais do nosso sistema. Nós emprestamos, sim, urnas. E no caso do Conselho Tutelar, não emprestamos todas as urnas eletrônicas porque nós colocaríamos à disposição essas urnas, mas o trabalho de transporte, a logística toda, que é muito cara, teria que ser pela prefeitura. Aconteceu isso que eu soube pela imprensa, que foi anulada essa eleição dos conselhos tutelares, e eu posso adiantar que o Procurador-Geral da Justiça, o Dr. Marfan, ele pediu o auxílio do TRE-RJ na próxima eleição, e eu já me comprometi, já coloquei todo o meu pessoal técnico para colaborar no que for possível.
Isso é bom, isso é bom. Isso é muito bom porque é um serviço, mais um serviço que, embora não seja a vocação nem a missão do TRE, mas o TRE poderá estar prestando à sociedade um relevantíssimo serviço. Tem muitas outras perguntas. Mas, Ciro, aqui. eu não fiz crítica à eleição do Jardim Zoológico, que foi feita pelo TRE, presidida pelo presidente do TRE de então, com urnas eletrônicas do TRE. O sucessor do Macaco Tião, que ganhou a eleição, o Macaco Pipo, em 1997. Eu achei tão interessante que eu até levei as minhas sobrinhas para votarem. Né? O primeiro voto delas foi, né, não sei se elas votaram no Macaco Pipo, que foi o vencedor, mas foi feito com o presidente do TRE, inclusive dando, né, a declaração, que aliás foi a única eleição que ele fez na vida. Aquele presidente, 1997. Mas tem um cara aí do TRE fazendo eleição no Jardim Zoológico. Várias perguntas aqui dos nossos ouvintes, vamos prestigiar o Jonas Rodrigues, 50 anos, lá de Vila Kennedy. Obrigado, Jonas, pela sua participação. Diz que está passando um problema, ele não consegue resolver. Na última eleição ele foi impedido de votar e até agora não sabe por quê. Onde é que ele deve recorrer? Eu vou dizer ao Jonas para procurar a sua zona eleitoral e também já adianto para todos os ouvintes o site do TRE, que tem todas as informações, é www.trj.jus.br. E no caso específico dele, ele deve procurar a zona eleitoral, expor o seu problema e certamente será atendido. Para poder votar na próxima eleição sem problema, Jonas. A Bruna lá de Bangu, obrigado, Bruna. Até quando ela pode mudar o endereço para votar na próxima eleição? Ela pode mudar o endereço até início de maio do ano que vem. Acho que é 180 dias antes, né? 180 agora não, agora são 180 dias. Passou para 180. Agora, os meninos que, por exemplo, a eleição dia 3 de outubro, um menino que faz 16 anos, no dia 2 de outubro, ele pode se inscrever previamente, até o encerramento, ele pode se inscrever, mesmo que ele ainda tenha 15 anos, quanto o fechamento das inscrições? Não pode haver condicional, ele tem que estar ele completo. Já tem que estar com 16 anos completos? Tem que ter 16 anos completos. Aqui, o Maurício lá da ilha também, né? Por que um cidadão não pode se candidatar sem fazer parte de um partido? Boa pergunta, Maurício. Seria desta forma as eleições poderiam ser mais justas? Obrigado, Maurício, pela sua participação. A velha discussão. Seria a questão do candidato independente. O nosso sistema eleitoral não aceita, não admite. O nosso sistema é partidário. É um sistema que precisa de muito aperfeiçoamento, mas também é uma questão muito complicada. Isso não pode ser decidido por nós num debate. Eu posso ter a minha opinião, cada um aqui tem a sua, mas o fato é que atualmente o sistema é de partido. O cidadão tem que ser a maioria dos países é assim, né? A grande maioria. Porque praticamente seria muito difícil de se fazer o controle de uma candidatura e de um candidato independente. Mas sem contar que o candidato, ninguém há de ser candidato de si próprio. Um candidato há de corresponder a uma corrente de opinião. Exatamente. Né? Portanto, agrupada num partido, numa associação. Lembrar que nos Estados Unidos, onde há candidatos independentes porque são bilionários. Podem ver. Todo candidato independente é bilionário, porque aqui nós não teríamos um cidadão com capacidade econômica para se candidatar. Nem mais o Eike Batista. Muito menos. E aí, complementando essa pergunta aí do Damasceno, do desembargador Damasceno, até que idade poderia fazer o alistamento eleitoral sem pagar multa? Ou seja, a pessoa completou 18 anos, mas ainda não fez o alistamento eleitoral. Até que idade poderia? Até 18 anos. A partir daí já paga a multa. Fez 19 mas a multa anos, é de R$3,51. É valor irrisório. R$3,51. Simbólico. É simbólico. É valor simbólico. Desembargador, as pessoas queriam aqui que Vossa Excelência esclarecesse um pouquinho como é que é esse procedimento para quem quer ser candidato. Qual é o primeiro passo? Tem que se filiado a um partido. E aí registra essa candidatura. Registra onde? Isso será feito no partido. O partido é que adotará todas as providências. Há um procedimento interno. Os partidos escolhem os candidatos.
E a partir dali Mas a tem todo o convenção- Convenções partidárias. a convenção partidária, mas o primeiro passo é se filiar ao partido. Tinha que ser filiado até outubro, mas agora não, porque Agora mudaram diminuiu para 6 meses. Exatamente. E quem fiscaliza esses registros? É o TRE? É o TRE que É o juiz do registro. Foi aquilo que o candidato me ofereceu. exatamente, lá. é fiscalizado pela Justiça Eleitoral. Agora, inclusive, se exige a ficha limpa, né? Exatamente. Felizmente. É uma explicação ao ouvinte que eu acho necessária, né? Porque aqui ficou patenteado que não há possibilidade de candidato se candidatar sem dinheiro. Esta é a regra. Alguns, não vou mencionar os nomes aqui, mas alguns notoriamente sem dinheiro foram eleitos. Então, ouvinte, Mas tem organização social. Mas deixa eu Vem dizer... de igreja, comunidade, associação de bairros. Aí a comunidade E vota nele sem principalmente, receber. meu caro jogador, Futebol famoso. principalmente por interesse do partido. O partido paga. Muito bem, nós estamos aqui concluindo o nosso programa de hoje, onde entrevistamos o desembargador Edson Aguiar Vasconcelos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, agradecendo aqui a presença dos alunos da Universidade Estácio de Sá de Campo Grande, com a coordenação da professora Cláudia Rodrigues, e queria dar esses 30 segundos finais para o nosso presidente, agradecendo por essa disponibilidade. Hoje é feriado, gente, e ele está aqui. Ele está aqui. Ele E está a aqui. coragem dele... Terno e gravata. Você Coragem de paletó, mas não comparecer. tirei gravata. Os nossos telespectadores do programa www.redejuridicatv.com.br, tá vendo que ele e o nosso poeta são os únicos que estão hoje de gravata. No dia do servidor público, ele fez questão de estar aqui. Então é um homem que realmente coloca o serviço público acima de qualquer interesse. Muito obrigado, desembargador Edson, e as suas palavras de despedida para os nossos ouvintes. Eu aqui agradeço a oportunidade de comparecer a esse programa que tem uma reputação de independência e de levar às pessoas, aos ouvintes, a verdade. Não esconder o que acontece. Não é um programa chamado Chapa Branca. Já teve. Já teve. A primeira meia hora antigamente era Chapa Branca. Não durou. Pois é, mas esse não é, né? De maneira que eu quero falar para os ouvintes que participem do processo eleitoral, porque o exercício da cidadania é a única maneira de nós sairmos da situação em que estamos. Cidadania significa direito a ter direito. Então, eu aproveito esse espaço para fazer esse pedido, esse apelo a que todos participem da vida política brasileira. Muito obrigado. Vamos ter agora o Jornal Manchete 760, edição das 12 horas com Enio Paz. Bom feriado para todos. E feliz aniversário ao Damasceno. A Rádio de Verdade apresentou Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.